Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Antes da gente começar essa mensagem, te peço que deixe o teu like, toque o sininho, um comentário, propague essa palavra de Deus para a tua lista telefônica, para as pessoas à sua volta, para a glória de Jesus. Abre a tua Bíblia comigo, se tiver com ela aí, se não tiver, tá tudo bem. Jeremias capítulo 17, nós vamos ler o verso 5, o verso 6 e o verso 7 e o 8. Eu vou ensinar para você um princípio, o princípio da prosperidade. O que é prosperidade? A ausência de sentimento de falta. Um grande homem de Deus sempre me ensinou isso e um dia o Espírito Santo me iluminou a respeito disso. Prosperidade é a ausência de sentimento de falta. Prosperidade não envolve só você ter coisas materiais. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem nada interior. Um exemplo claro para isso é Lucas capítulo 13, quando Jesus fala de um fazendeiro muito próspero que tinha conseguido muitas rendas, com a sua fazenda, mas aquele homem tinha muitos recursos, mas a Bíblia diz que ele não era rico para com Deus. Então, uma pessoa próspera é uma pessoa rica de Deus, rica da palavra de Deus, E assim Deus se torna a sua segurança. Provérbios nos exorta a respeito daqueles que confiam nas riquezas, que acabará na ruína, mas o justo florescerá. Então, prosperidade não tem a ver na verdade, com o material, com dinheiro. Dinheiro é consequência de uma pessoa rica interior, de uma pessoa rica de Deus. Você tem alguma coisa contra quem tem dinheiro? Não. Nem um pouco, pois eu acredito que pobreza, miséria vem do diabo. Eu acredito que dinheiro nas mãos de uma pessoa certa, não de uma pessoa certa, de uma pessoa que serve ao Senhor e que não faz da finança o seu Deus, é muito importante. Dinheiro nas mãos certas, ele é muito útil. Entendeu? Ele é muito útil demais da conta. Mas, infelizmente, as pessoas são cobiçosas e fazem do dinheiro seu Deus, e venera o dinheiro, ama o dinheiro se torna seu senhor e ela se torna escrava do dinheiro. Então, isso não é bom. Então, prosperidade é uma pessoa rica de Deus. Prosperidade é quando você não tem falta de nada, tanto no espírito, tanto na alma, que é os sentimentos, as emoções, e tanto no físico. Então, uma pessoa que anda com Deus, ela vai ter tudo. Ela vai ser contente espiritualmente, emocionalmente e também fisicamente. Jesus falou que aquele que prioriza a Deus, as demais coisas, as coisas materiais, comida, bebida, cuidados, roupas, tudo será acrescentada, Mas vamos lá. Jeremias capítulo 17, a partir do verso 5, 6, 7 e 8. Diz assim: vou dar dois exemplos. Um homem que confia na carne, no seu braço da carne, e o homem que confia em Deus. Olha a diferença dos dois. O primeiro, eu vou falar do homem que confia em si mesmo, aquele autossuficiente. Ele é o Deus de si mesmo. Ele é o seu Deus. Ele depende do braço dele para ele comer, beber, vestir. Ele depende dele para sobreviver. Jesus falou que essas pessoas ficam sobrecarregadas, E Jesus fala para eles: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essas pessoas estão cansadas, essas pessoas estão sofrendo, essas pessoas estão tristes, porque elas não sabem descansar na palavra que é Cristo, elas não têm Deus que cuida delas, que cuida dos negócios dela. E quando eu falo
de uma pessoa que confia em Deus, isso não significa que ela não tem que trabalhar, isso não significa que ela não pode ter uma empresa, que ela não pode ter negócio. Tem nada a ver. Mas uma pessoa que confia no Senhor, o Senhor coloca os anjos dele nos negócios dele. O Senhor coloca os anjos dele, coloca o Espírito Santo para ser gerente do negócio dele. Ele não fica sobrecarregado. Deus cuida de tudo para ele. Ninguém fica devendo para ele. Se você está com dívida aí, você que é empresário, ore ao Senhor. E o Senhor vai fazer, vai mover corações, vai quebrar cadeados e as pessoas vão te pagar. Vamos ler o texto. Jeremias capítulo 17, verso 5, verso 6, verso 7 e verso 8. Vamos fazer esse contraste aqui entre o homem que confia em si mesmo e o homem que confia em Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Porque será, olha bem, o homem que confia em si mesmo. Como é que é a vida dele? Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Se você, meu irmão, não está prosperando em nada, se você trabalha e não tem nada, se você está sentindo totalmente vazio na alma, totalmente precisando de Jesus, não sabe o que acontece com a sua vida, é porque você vem confiando em si mesmo, no seu braço, na sua força. Você está cansado, filho. Não seja orgulhoso, seja humilde. Aceite os cuidados de Deus que eu vou te falar agora e descanse no Senhor. O Senhor é vivo, o Senhor existe, Ele é real. Agora eu vou te falar do homem que confia em Deus. Verso 7. Agora ele fala do homem que confia em Deus. A gente falou do homem que confia em si mesmo, e agora vamos falar do homem humilde, como Josué e Caleb. Aqueles que são humildes de espírito. Jesus diz que eles são bem-aventurados, entendeu? O soberbo, ele confia em si mesmo, ele é autossuficiente. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça àquele que é humilde e que entende: eu preciso de ti, Deus, eu preciso dos teus cuidados, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua graça, eu preciso de Jesus, A Bíblia diz que esse homem, que aos seus filhos Deus dá enquanto eles dormem, enquanto eles descansam, Então vamos lá, verso 7 de Jeremias 17. Bendito, bem-aventurado, bendito, bem-aventurado, agraciado, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, no ano de escassez, não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. Aleluia! O homem que confia em si mesmo, ele é comparado a uma árvore plantada junto ao deserto. O homem que confia no Senhor é comparado a uma árvore plantada junto ao rio. Qual a diferença dessas duas árvores? Uma não dá fruto e a outra dá fruto. Vamos falar o que Deus está querendo dizer com essa linguagem conotativa, comparativa. Uma prospera e a outra não prospera. A árvore que está no deserto não prospera. A árvore que está junto ao rio prospera. Esse é o segredo de prosperar, é confiar no Senhor, aleluias, é colocar Deus como a base primária da tua vida. Esse é o segredo de você prosperar no casamento, de você prosperar emocionalmente, de você prosperar fisicamente, de você prosperar materialmente. Não tem problema. Só não faça das finanças, só não faça do dinheiro, só não faça do trabalho o seu Deus. O seu Deus é Jesus, o seu Senhor é Jesus. As outras coisas, trabalho, empresa, são ferramentas que Deus te deu para você e para você ajudar o teu próximo. Tudo que Deus te dá não é só para você. Davi falou: não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, me dê o suficiente para que eu não me soberbeça.
Meu irmão, tudo que Deus te der envolve pessoas, é coletivo. Quando você começar a pensar nas pessoas, as coisas vão mudar na sua vida. Aleluias! Então veja bem, meu querido, bendito homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Uma outra coisa interessante para o homem que confia em Deus: a circunstância não para a sua prosperidade. A circunstância não pode parar a prosperidade de um homem que confia em Deus. Por quê? Está dizendo aqui, que o homem que confia em Deus, ele não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da seca, ele não fica ansioso e nem se perturba, e nem deixa de prosperar, e nem deixa de dar fruto. Meu irmão, o homem que confia em Deus, um homem bem organizado em Deus, um homem bem estruturado em Deus, um homem bem enraizado em Deus, como os líbanos do campo, fundamentado, crescido em Deus e na sua palavra, o homem que anda em temor em Deus, temor a Deus, circunstância não para ele. Circunstância não pode parar a prosperidade dele. Circunstância não para o casamento dele. Circunstância não para o emocional dele. Circunstância não para o físico dele. Circunstância não pode parar um homem bem enraizado em Deus. É o texto. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, e não receia quando vem a adversidade, não receia quando vem os problemas, sua folha fica verde. E no ano de sequidão, de escassez, ele não se perturba. Porque ele não confia na economia desse mundo, ele não confia no real, ele não confia no dólar, ele não confia na libra, ele confia no Deus vivo. O reino dele é inabalável. Ele é como Isaac. Isaac prosperou em dias maus. Isaac prosperou em terras áridas. Isaac semeou no deserto e colheu centuplo no mesmo ano. Mas ele não desceu o Egito, que representa o mundo, que representa você procurar os meios naturais. Ele continuou acreditando nas promessas de Deus. Escute-me, não é o lugar, não é a empresa, não é os funcionários. Você precisa se alinhar com Deus. No deserto, na África, não importa onde você estiver, se você tiver Deus, você vai prosperar. E quando eu falo de prosperidade, estou falando de quê? Não estou falando só de dinheiro. Porque prosperidade, as pessoas confundem, quando fala de prosperidade é dinheiro. Não, dinheiro é consequência de um homem próspero. Dinheiro é consequência de um homem cheio de Deus. Deus não vai te dar mais do que você precisa, a não ser que Ele tenha um propósito para você, de colocar muitas finanças na sua mão. Mas isso tem um objetivo: pessoas. Quando você pensar nas pessoas, Deus vai te dar o que você almeja. Enquanto você não pensar no coletivo, Deus não vai pôr semente na sua mão, porque Deus só põe semente. Deus só dá semente para quem semeia. Deus só dá pão para quem serve o necessitado. A Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia e pão ao faminto. Meu irmão, Deus só dá semente para quem semeia. Então aprenda a ser próspero, aprenda a confiar no Senhor, aprenda a confiar em Deus. Esquece os meios naturais, esquece a economia do mundo. Aprenda a confiar em Deus e você vai prosperar. Aprenda a andar em fé e você vai prosperar. Esse é o segredo da prosperidade: confiar em Deus. A árvore no deserto não prospera, mas a árvore junto às águas, que representa Deus,
circunstância não para ele, a adversidade não para ele, os ciclos não para ele. Ele é como uma amendoeira, a árvore de amendoeira, ela é a primeira a despertar no inverno. A árvore de amendoeira, ela frutifica o ano inteiro, não importa os ciclos, não importa as estações, ela continua frutificando. Aprenda o segredo da prosperidade em todas as áreas da sua vida, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e também materialmente. Confiar no Senhor, meus irmãos, confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Aprenda, leia Jeremias 17, verso 5, verso 6, verso 7 e verso 8. Tá bom? Um beijo no seu coração. E até mais.